Nesse vídeo eu quero te mostrar quando que um CDB vale mais a pena que uma LCI ou uma LCA, que são isentos de imposto de renda, e qual rende mais no final das contas. O que eu mais recebo é a pergunta: Mari, qual rende mais? O que vale mais a pena? LCI, LCA ou CDB? Então, vamos lá, vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona o cálculo. Por que mais ou menos? Porque, por exemplo, se eu pegar os investimentos que vão render o valor do CDI, a gente vai ter um rendimento. Se eu pegar os investimentos que vai render aí o valor do IPCA, vai ter outro rendimento. Se eu pegar aqueles que é pré-fixado, ou seja, que está falando que vai render 10% ao ano, eu vou ter outro rendimento. Então, de qualquer forma, qual é a conta que eu preciso fazer para saber se vale mais a pena um ou o outro? Aqui eu tenho, por exemplo, um CDB falando que vai pagar 18,77% no ano. Então, primeira opção aqui. Mari, você está olhando aonde? Estou olhando no Investidor 10, tem uma ferramenta aqui que eles puxam todas, tá? Então, só para a gente entender mais ou menos. Mari, eu quero saber essa ferramenta. Vem aqui em mais e clica aqui em renda fixa. Mas aí vamos lá, a gente tem uma opção aqui do Banco Original de um CDB que ele está pagando 18,77% no ano. Só que CDB tem imposto de renda. Então, o que a gente precisa fazer? Vim aqui na calculadora, colocar 18,77 menos o imposto de renda. E aqui foi onde eu falei a questão do mais ou menos. Por quê? O imposto de renda, ele segue uma tabela regressiva. Se você deixar investido 360 dias e resgatar antes disso, você vai pagar 22,5% sobre os seus ganhos. Lembra que o imposto é só sobre os ganhos. Você vai ter aí 22% só de imposto. 22,5% na verdade. Se você ultrapassar 365 dias, vai para 17, aí depois desce para 15, depois desce para 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar 22,5% aqui, levando em consideração que você vai resgatar antes do ano. Então, se você for deixar mais tempo, obviamente que você vai pegar aí a menor taxa. Qual que é a menor taxa? 15%. Eu usei o 7 aqui, mas nem tem 7%, né? Falei merda aqui. Mas vocês entenderam. Mari, não tenho calculadora. Coloca aqui, ó, 18,77 menos 22,5%. Você vai ter uma rentabilidade líquida no ano de 14,54%. Mas aí a gente vai ver, por exemplo, o que aqui, ó, rentabilidade líquida já tá aqui, ó, 16,22. Por quê? Porque esse investimento você só resgata no vencimento, então você vai pagar, na verdade, no final das contas, só 15% de imposto. Então tem alguns CDBs que você consegue resgatar antes, tem outros que não. Então a gente precisa fazer essa conta aqui para saber o nosso ganho real. Isso de um pré-fixado. Se eu colocar aqui, por exemplo, que eu só quero aqueles que vão render o valor do IPCA. Eu tenho que fazer esse desconto sobre a média do IPCA, então eu vou pegar a média do IPCA nos últimos anos, porque eu não sei quanto que isso vai estar lá no vencimento, a gente só sabe a média, e também considerar aqui o valor pré-fixado. Então, para eu fazer a conta, a mesma coisa, eu vou colocar aqui, digamos que o IPCA a média tenha sido de 5%, e aí eu tenho aqui 5% mais 6,90. Então, eu já tenho aqui 11,90 menos 22,5% de imposto, vou ter aqui um ganho real de 9,2%. Então, assim, de novo, aqui tá de 12 porque você só resgata no vencimento, e nesse caso aqui é uma LCI que é isento de imposto de renda. A gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa. Se fosse um CDB que rendesse IPCA mais 6,9, o ganho ia ser de 9,22, mas como a LCI é isenta de imposto de renda, tá dando 12. E aí, para você não ficar fazendo essa continha, no caso do CDI é a mesma coisa, tá? Você costuma pegar ali a média do CDI nos últimos anos para calcular lá na frente quanto isso vai dar. Até porque o IPCA muda todos os meses, o CDI muda a cada 45 dias e a única coisa que não vai mudar é o pré-fixado. Então, na hora da gente calcular esse tipo de coisa, a gente precisa ter muito cuidado e entender realmente se a gente está fazendo a conta certa. Mari, fiquei com medo aqui, vai que eu calculo errado. Aqui eu estou usando o site do Investidor 10 e ele já tem isso, tá? Então, eu posso colocar aqui os investimentos que eu quero, vai aparecer os pré-fixados, tanto a rentabilidade bruta, que é 18% ao ano,
quanto a rentabilidade líquida, que no final das contas vai dar 16,22% ao ano. E isso aqui já ajuda demais na hora de você entender o que faz mais sentido. Então, digamos que eu achei um pré-fixado rendendo 18% ao ano, que a rentabilidade líquida vai dar 16. E aí eu vou vir aqui, ó, lá em tipo, e vou colocar, beleza, agora eu quero ver uma LCI e LCA. Opa, eu tenho 13. Lá no CDB eu conseguia 16. Então, deixa eu ver aqui, essa LCI compensa ou compensa mais o CDB? Compensa mais o CDB. Aí, óbvio, a gente tem que levar em consideração também o prazo para resgate. Aquele CDB vencia em 2027. Esse vence em 2025, então você tem o dinheiro mais rápido. Ah, eu quero um com prazo semelhante. Então, vamos pegar aqui, ó, prazo de 2027. Aquele lá estava rendendo 16. Esse aqui está rendendo 13. Então, quando a gente fala que LCI e LCA são isentos de imposto de renda e que podem fazer muito mais sentido, é um fato, mas às vezes a gente vai ter CDB rendendo muito mais. Por isso que é legal a gente fazer essa conta, usar essas ferramentas igual o Investidor 10 tem outros também que tem, para entender se vai fazer sentido para você. Esse caso aqui é uma LCA lá do BTG, tem outras opções, você pode colocar aqui, ó, e ordenar por rentabilidade líquida ou investimento mínimo, porque tem uns que o investimento mínimo é tipo 50 mil reais. Então, às vezes a gente não tem 50 mil reais na conta dando sopa para investir assim numa LCI ou no CDB. Então, a gente pode pesquisar também por valor ou pelo que eu escolhi aqui, ó, rentabilidade líquida. Então, vai aparecer aqui as maiores rentabilidades líquidas de LCI e LCA. Então, aqui a gente tem 14, aqui a gente tem 13. Então, eu já sei que essas daqui que vão render pré-fixados CDI e IPCA não estão rendendo tão bem quanto os CDBs que aqui está mostrando nessa plataforma. Óbvio que vou colocar aqui, ó, CDB e vou ordenar de novo por rentabilidade líquida. Vai aparecer aqui, ó, CDB rendendo 16, 14. Esse 16 aqui é um pouquinho fora da curva, inclusive achei até legal aqui, mas não é uma recomendação, tá? E vai aparecer aqui, ó, em comparação ao CDB, que está rendendo, por exemplo, 13,84 aqui da Agibank, que vai vencer lá em 2026, e uma LCI que está rendendo 13,90 e vence lá em 2025, o que eu vou preferir? Eu vou preferir essa LCI aqui do Banco Inter porque está rendendo mais com vencimento mais próximo. Depois eu posso achar até alguma coisa melhor. No meu caso, estou explicando para vocês aqui o racional de como eu costumo pensar. Então, quando a gente olha para tudo isso, fica mais fácil. O que rende mais? Ah, Mari, mas o valor mínimo para investir é R$1.000. Eu só tenho 100. Nesse CDB aqui, eu consigo investir R$100. Tá tudo bem. A gente precisa avaliar aquilo que faz mais sentido para nós. Eu não tenho R$1.000 para investir aqui, ou talvez eu tenha 50 mil reais para investir e esse daqui por estar me rendendo um pouco mais, ou esse primeiro aqui por estar me rendendo um pouco mais, vai fazer muito mais sentido para mim. Inclusive, tem pouquíssimos fundos imobiliários, pouquíssimas ações dando de rendimento, e aí eu não estou levando em consideração valorização, tá? Valores muito menores que esses daqui. Significa que isso aqui é melhor? Não, significa que quando a gente tem uma carteira diversificada, a gente consegue ter ganhos de todos os lados. Por isso que eu falo para vocês, eu gosto de ter renda fixa assim, pelo menos uns 15, 20% tá sempre lá em renda fixa da minha carteira total, que eu tenho a parte da carteira do canal e outros, né? Então fica aí essa ferramenta para vocês explorarem. Dá sempre uma olhadinha, fazer essa comparação para não precisar fazer na conta manual toda vez, falar, ai, será que faz sentido? Será que não faz? O que rende mais? Desenvolver isso aqui, achei maravilhoso, quis trazer para vocês. Acho que faz total sentido, tanto para o investidor iniciante, para aquele investidor que já sabe o que quer. Essa ferramenta vai ajudar. Mas se você quiser aprender, assim, do básico ao avançado, como investir no Brasil e no exterior e ter o meu acompanhamento real durante o ano todo, inclusive na hora de declarar o imposto de renda dos investimentos, é só clicar no primeiro link da descrição que eu te espero lá no Investidor em 6 Passos, o meu curso completo com acompanhamento. Vocês vão ter aí no WhatsApp real pra gente trocar uma ideia. E eu espero também vocês agora no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até mais!